Olá, sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas de desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje é um programa especial, uma vez não vamos fazer a parte das notícias nem a parte dos pics, vamos só falar da NFL e neste caso porque já passámos metade da época regular. E para isso tenho aqui comigo o Pedro Viana, por remoto. Olá Pedro, como é que estás? Olá Ricardo, olá a todos, tudo bem? Muito bem, então eu consegui fazer aqui com que o Pedro aparecesse, neste caso sem ter que vir a Lisboa, porque ele já vem a Lisboa vezes suficientes para estar comigo na Sport TV, mas ele está por remoto agora. E Pedro, vamos começar já, não perder muito mais tempo, vamos falar sobre a Liga e vou começar contigo. Vais-me dizer, queres começar pela Conferência Americana ou Conferência Nacional? Vamos começar pela americana. Então, na Conferência Americana, o que é que tu olhas neste momento para quem está nos topos de divisão e também ainda com acesso ao wild card? O que é que tu achas que é de mais importante realçar? Bem, primeiro começar pelos campeões em título. Os Patriots estão a liderar a sua divisão, apesar de já terem duas derrotas no seu percurso, quando toda a gente dizia que eles iam ter uma época imaculada, mas por esta altura já ninguém se lembra dos desaires de início da época. A defesa ainda não está no calibre de uma defesa de vencer campeonatos, mas está claramente a melhorar. O ataque é o ataque dos Patriots, tem Tom Brady, portanto esta equipa claramente no lugar do condutor no que toca à sua divisão, a AFC Este. Eles estão com um registro de 7 vitórias e 2 derrotas neste momento e também a liderarem de certa forma a AFC, ainda que empatados com os Steelers, que estão em primeiro lugar da AFC Norte, e acho que neste momento os Steelers também têm a sua divisão mais do que arrumada. São a equipa que lidera a sua divisão, 7 vitórias e 2 derrotas. Também tiveram alguns desaires. Foi importante o desaire contra a equipa dos Jaguars, parece que abanou a equipa finalmente acordou, e neste momento parecem, juntamente com os Patriots, a equipa mais forte, as equipas mais fortes da Conferência Americana. Também a liderar as suas divisões temos os Jaguars, com 6 vitórias e 3 derrotas, mas aliás, e empatados com os Titans, são as duas equipas com 6 vitórias e 3 derrotas. Esta uma divisão mais nivelada por baixo. Vamos ver, depois dos Texans terem perdido o seu quarterback de Sean Watson, parece que foram para água abaixo, juntamente com os Colts, e será uma luta a dois entre Jaguars e Titans para ver quem é que leva esta divisão de vencida, mas claramente a divisão mais nivelada por baixo da Conferência Americana. Finalmente ficam a sobrar os Chiefs com 6 vitórias e 3 derrotas na Conferência Oeste. Eles que neste momento seriam o terceiro seed se a época acabasse hoje. Dizendo então que estes Chiefs com 6 vitórias e 3 derrotas já estiveram mais lançados, mas as derrotas contra os Steelers e os Raiders e também contra os Cowboys colocam algumas interrogações sobre a capacidade que esta equipa terá de ser uma equipa que é capaz de vencer em todas as fases, ser uma equipa completa. Neste momento parece que ainda falta ali alguns detalhes e algumas arestas por limar. Dizer também que tem os Raiders à perna, por assim dizer, apesar de estarem a 4 vitórias e 5 derrotas, será necessário que os Raiders agora façam um bom final da época para se poderem intrometer nesta luta pela divisão AFC Oeste. Só para terminar, dizer que se a época terminasse hoje, o sexto seed, incrivelmente comparada com aquilo que foi a época passada, seria para os Bills que têm 5 vitórias e 4 derrotas, são a segunda equipa na AFC Este, e com os desaires que se vão amealhando em Miami e em Nova York, com os Jets, claramente parece que os Bills serão o segundo classificado na AFC Este. Vamos ver se isso será o suficiente para lhes garantir uma entrada nos playoffs. Muito bem, eu acrescentava o que tu estavas a dizer que principalmente com os Patriots foi muito interessante, porque se por um lado começou a época e toda a gente pensava que os Patriots não iam ter uma derrota, por outro lado, a um terço da época toda a gente pensava que os Patriots não se iam apurar para os playoffs, e eles neste momento, como a Pedro disse, estão com 7 vitórias e 2 derrotas. Quanto a Buffalo, para mim não é uma surpresa, a equipa tem estado a desempenhar muito bem, sob a liderança do seu novo treinador também, e há algum talento. Escorregaram agora contra os Saints, mas já vamos falar dos Saints,
E em relação às outras divisões, estou de acordo contigo, Pedro. Portanto, começam a ser desafios a dois. E depois, agora podemos falar no wild card. Quem é que tu achas, ou de onde é que vêm os wild cards para os playoffs na AFC? Neste momento, eu acho que entre Jaguars e Titans, claramente, eles estão numa luta a dois pela AFC Sul. A não ser que alguém comece a escorregar e comece a acumular derrotas, é bem provável que quem não vencer a divisão que seja um dos wildcards. Os Bills neste momento estão bem colocados, até porque se observarmos o panorama da AFC, muito rapidamente quem está in the hunt ou atrás dos wildcards neste momento, temos os Ravens com 4 vitórias e 5 derrotas. Os Ravens têm andado a escorregar quanto bastem em vários jogos. Os Raiders também têm 4 vitórias e 5 derrotas. Os Dolphins 4 vitórias e 5 derrotas, e os Dolphins eu acho que estão numa espiral descendente. Bengals depois... também estão fracos. Os Texans estão fracos, como tu disseste, também por causa da ausência do seu quarterback. Portanto, achas que se começam a alinhar aqui, em certa parte, as 6 equipas que passam para a frente? Exatamente, eu acho que 8, se não forem as equipas que neste momento são as 6, a meu ver, só se os Raiders se conseguirem intrometer aqui na conversa, porque caso contrário, a AFC parece que está mais do que delineada, que serão estas 6 equipas a estarem nos playoffs. Muito bem, saltando agora para a NFC, e aí a coisa está também igualmente interessante. Posso começar a apresentar rapidamente. Os Eagles estão à frente da divisão com 8 vitórias e 1 derrota. Depois vêm 3 equipas com 7 vitórias e 2 derrotas, os Vikings, os Saints e os Rams. E daqui nada já irei passar para o Pedro, ele já está a mostrar a camisola, já irei passar para o Pedro por causa disso. Depois Seattle com 6-3, Panthers também com 7-3, os Lions e os Packers 5-4 e os Cowboys 5-4. Portanto, Pedro, desta salganhada, quem é que tu achas que está com o inside track neste momento, meio da época? Eu claramente temos de dar destaque aos Eagles. Os Eagles com 8 vitórias e 1 derrota. A equipa parece muito bem construída, muito bem alicerçada. Não é só o Wentz, a defesa está a jogar muito bem. Merece mais mérito do que aquilo que lhes é dado. Tem um backfield agora com a adição do J.A.J. que tem múltiplas soluções. Esta equipa está muito bem preparada e neste momento, enquanto os cabeças de série da NFC, assim dizer, ainda não se começaram a defrontar, é difícil não imaginar que serão os Eagles o representante da NFC no Super Bowl. Depois, os Vikings, claramente muito bem, mas também muito por base da sua defesa. Vamos ver agora como é que Zimmer vai lidar com a situação Bridgewater, Case Keenum, quem é que vai ser o quarterback titular e se o ataque é capaz de suportar a equipa e não ser só a defesa, especialmente quando todas estas equipas estão no topo da NFC, se vão começar agora, nesta parte final da época, a jogar entre si, e aí permitirá ter uma noção sobre quem é que são realmente contenders e quem é que são os pretenders. Depois, claro, temos os Saints que têm estado a jogar muito bem. O ataque, nós já sabíamos que tem qualidade com o Drew Brees. O que tem surpreendido é a sua defesa. Depois de 2 derrotas para começar a época, em que pensávamos, ok, os Saints são a mesma coisa, aquela defesa é um passador, etc. A defesa tornou-se uma unidade coesa. Os jovens rookies têm ajudado e de que maneira esta unidade a ganhar qualidade, e os Saints neste momento deram uma vitória muito esclarecedora a irem a Buffalo a vencer num estádio onde é muito difícil. No Buffalo normalmente tem conseguido vitórias esclarecedoras em casa, e os Saints foram lá ganhar por 47-10, não é brincadeira, portanto foi um resultado muito esclarecedor. Por outro lado, para terminar, as equipas de 7-2 e aquelas que neste momento lideram as suas divisões, os Rams têm um bom registro, é certo, com 7 vitórias e 2 derrotas, algo que não acontecia há imenso tempo. Lideram a NFL em termos de pontos marcados por jogo. Algo que não acontecia desde que tinhas o treinador como o Fisher, não era? Sim, o Fisher, e depois foi o Scott Linehan, e depois... Foi uma piada de mau gosto. Continua. Desde 2003 que não havia uma coisa assim, para se ter a ideia. Então dizer que estes Rams, com 7 vitórias e 2 derrotas, lideram a NFL em termos de pontos marcados por jogo. A sua defesa ainda não está no ponto, mas está a melhorar e tem compensado algumas das jardas que permitem ao adversário com depois roubos de bola e que limitam
esse avanço que permitem ao adversário, mas claramente estes Rams ainda não foram testados à série. As equipas mais difíceis com que eles jogaram foram os Cowboys e os Jaguars, portanto agora vou entrar numa parte da época que será muito esclarecedora do que é que estes Rams são capazes, porque vão defrontar em 5 semanas os Eagles, os Vikings, os Seahawks e os Saints. Portanto, Um belo desafio. Um belo desafio para ver não é fácil. se o King of the Millennials, o teu treinador principal, se consegue continuar a fazer magia com estes Rams. Vou agora abordar as equipas que estão on the hunt. Os Seahawks nunca é de descartar. Esta equipa tem uma resiliência que é fora de série. É verdade que tiveram lesões importantes, e uma delas o Richard Sherman, que está out for the season com o seu tendão de Aquiles. Depois os Panthers com uma sequência de 3 vitórias agora e a equipa a ganhar confiança, e principalmente o Cam Newton também novamente divertido a jogar futebol americano. Depois, claro, tenho que falar dos Lions e dos Cowboys. Os Cowboys, enfim, é o que é, estamos cá para ver. Eles também vão ter agora um resto de época muito complicado. Os Lions são também uma caixinha de surpresa. Os Packers, não sei, Pedro, eu passava para ti um bom jogo do Huntley este fim de semana, mas se calhar não têm talento suficiente para lutar pelo wildcard. O que é que tu achas? Estes Packers depende muito do quão rápido o Aaron Rodgers conseguir voltar. O Hundley será quarterback, parece-me a mim, para alcançar estas vitórias contra equipas como os Bears, que neste momento com Trubisky pode ser o futuro da equipa, mas a equipa ainda não está 100% rotinada e não tem qualidade suficiente para vencer jogos regularmente. Portanto, o Hundley pode ser quarterback suficiente para vencer estes jogos. E neste momento, os Packers, apesar de não estarem com o Aaron Rodgers, conseguem ter um registro de 5 vitórias e 4 derrotas. Ainda estão positivos, portanto, será Hundley capaz de aguentar o barco e esperar por um processo regenerativo muito rápido de Aaron Rodgers para que ele possa estar ao ativo ainda no decorrer da época e fazer com que isso não seja tarde demais para ainda entrar nos wildcards. Portanto, estes Packers ainda são aqui uma incógnita se serão capazes de estar nos playoffs ou não. Muito bem, uma última referência para a Atlanta que está com 5 vitórias e 4 derrotas e que podem a qualquer momento também disparar para uma sequência de 5 vitórias consecutivas, apesar de eles terem alguns jogos difíceis contra os Saints, contra os Panthers, mas eu não descartava ainda os Falcons, especialmente depois desta vitória bastante impressionante contra Dallas neste domingo que passou. Muito bem, feito isso então, nós vamos continuar a acompanhar portanto, o desenvolvimento do resto da época, tanto na Sport TV, eu e o Pedro, como também aqui podemos fazer mais videocasts destes, mas agora, já que tenho aqui o Pedro, ia desafiá-lo para uma conversa que é mais difícil de se ter, salvo seja, mas que é obrigatória ter, é importante ter para quem gosta da modalidade, que é as ameaças, Pedro. Várias ameaças de vários sítios. Temos agora uma guerra interna na própria, portanto, a NFL neste caso não como um quartel-general, mas a NFL como os donos das equipas que fazem parte da liga. Temos uma guerra aberta dentro da NFL, neste caso entre vários donos de equipas diferentes, e ainda hoje estava a ler que há uma facção que também em certa parte é liderada por Arthur Blank dos Atlanta Falcons, que está a tentar colocar o Jerry Jones no seu lugar, vamos dizer assim, portanto, como mais um dos 32 e não ele querer agora arranjar um advogado e meter a NFL em tribunal. Depois também há a questão de um possível processo por parte de Colin Kaepernick, há a questão também do Ezekiel Elliott, há a questão dos traumatismos cranianos, há a questão dos jogos de quinta-feira, várias coisas estão a acontecer, há a questão de, enfim, influências externas com os patrocinadores. Pedro, o que é que tu achas que É assim, o nosso amigo Greg Easterbrook, que escreve no Weekly Standard, ele diz que não há nenhuma garantia que a NFL seja o melhor desporto nos Estados Unidos para sempre. Achas que podemos estar no início de uma tendência negativa da Liga? O que é que tu achas? Eu acho que podemos estar prestes a entrar numa tendência de declínio da NFL, mas o que é importante reter, na minha opinião, é que a NFL tem todas as ferramentas à sua disposição para que isso não aconteça. Só que dependerá sempre da vontade dos donos das equipas.
Ouvindo esta semana no podcast do Mike Lombardi, ele próprio dizia a Liga neste momento não tem investido nada, ou perto de zero, na melhoria da qualidade do seu produto. Porque continuam a achar, e com a ideia de que somos o melhor desporto dos Estados Unidos e que o produto se vende por si só. O que estamos a começar a ver é que não. Ou seja, podemos começar pelos jogos de quinta-feira, que os donos das equipas e a Liga forçam esse jogo de quinta-feira porque querem mais um jogo em prime time, onde as publicidades são mais altas, onde se gera mais lucro para a Liga, mas em contrapartida estão a oferecer um produto mau no campo. O que isto faz é que, em contrapartida, faz diminuir os ratings, faz diminuir as audiências, faz com que as publicidades não sejam tão abundantes, as empresas queiram pagar menos. Quando as empresas querem pagar menos pelas publicidades, as televisões também vão oferecer menos dinheiro à Liga e começamos a entrar aqui num ciclo vicioso. As críticas aos jogos de quinta-feira começam-se a acumular. Portanto, na minha opinião, devia ser algo que a Liga devia pensar, se calhar é melhor ou fazer de maneira que não haja jogos de quinta-feira todas as semanas, para garantir que sempre que alguma equipa joga à quinta-feira, pelo menos na semana anterior, esteve de bye, para não ter só um descanso de 4 dias. É isso, Pedro. Deixa-me interromper-te, porque ainda na mesma staff, portanto o Pedro está a falar de Mike Lombardi do TheRinger.com, também no mesmo staff o Bill Simmons sugeriu que a solução possível é estender-se mais uma semana a época regular, portanto, em vez de ser 18 semanas, 19 semanas, e as equipas terem 2 bye weeks, onde uma das bye weeks era exatamente a que antecedia o jogo de quinta-feira. Achas que essa é uma solução possível numa renegociação do contrato que liga o sindicato aos donos das equipas? Eu penso que sim, ou seja, que alargar a época, ou seja, porque a vantagem de se alargar em número de semanas é que podes ter mais bye weeks, as equipas podem ter mais descanso, é preciso que seja equitativo entre todas, e o que interessa aqui é o descanso. Eu penso que os jogadores das equipas não se importarão de haver mais semanas desde que joguem o mesmo número de jogos. Aqui o que será sempre um obstáculo, e penso que será isso que na próxima negociação os donos das equipas vão tentar forçar, é ok, então a gente tira os jogos de quinta-feira, mas vocês vão ter que jogar mais um jogo da época regular. E eu acho que aqui a solução ideal e que os donos das equipas deviam pensar é, se diminuires o número de jogos por semana, mas aumentares o número de semanas da época, dás mais descanso aos jogadores, e 2, tens mais oportunidade de ter jogos em prime time ou que não estão em slots sobrepostos, porque tens menos jogos a acontecer todas as semanas, o que te permite dar maior visibilidade a todos, que é o que os donos das equipas querem. O que os donos das equipas mais testam são os jogos do slot das 6 da tarde, domingo, em que tens 5 ou 6 jogos a acontecerem exatamente ao mesmo tempo, e nem toda a gente tem a mesma exposição mediática, nem nada que se compare, por exemplo, com o jogo de domingo à noite, ou com o jogo de segunda-feira à noite, ou de quinta-feira à noite, que é só a decorrer àquela hora no país inteiro. O problema é também um pouco a saturação do mercado, demasiados jogos. Ainda por cima, agora, quando entramos em dezembro, começam a haver jogos também no sábado, e pode acontecer aquilo que tu estavas a dizer, Pedro, que é, apesar de ser um único jogo, e ainda por cima, hoje em dia, com tanta oferta, porque também isso é uma coisa interessante de falar, hoje não vai dar tempo a falar de tudo, foi também um pouco a mudança dos gostos dos espectadores, porque se nós pensarmos na televisão, tanto a nossa portuguesa como na dos Estados Unidos, há 10 anos atrás, não havia a distração, a oferta, as diferentes formas de entretenimento que há hoje. E, portanto, exatamente, os mileniais estão-se a baldar todos, o que é normal nessas circunstâncias. Ias dizer qualquer coisa, Pedro? Exatamente. Sem irmos falar de traumatismos cranianos e de casos extracurriculares, das suspensões e da suspensa e não da suspensa, eu acho que outro ponto importante é a qualidade do produto que se coloca em campo, independentemente de ser à quinta-feira ou não. E isto é outro ponto que o Mike Lombardi fez, é que a NFL não tem feito trabalho nenhum na promoção da qualidade do desporto a partir das bases. E o que é que nós temos neste momento, e é uma das coisas que frustra mais quem está a ver jogos, é a qualidade do nível dos quarterbacks. Ou seja, nós temos uma mão cheia de bons quarterbacks que dá gosto de ver os jogos, e depois temos muito maus quarterbacks. Nós neste momento não conseguimos ter na NFL, precisamos de 32 bons quarterbacks e não temos 32 bons quarterbacks. E acho que uma das intervenções que a NFL devia fazer, já que é tão difícil ter bons quarterbacks, e os quarterbacks são a chave
do jogo neste momento, da forma como o jogo de ataque das equipas está construído. Ter um bom quarterback é a chave para terem sucesso e ao mesmo tempo termos os jogos com qualidade, agradáveis, bons de se ver. A NFL deveria fazer uma maior aposta nas bases, dar mais dinheiro aos programas das escolas, formar melhores treinadores, training camps com treinadores de qualidade, etc., para que hajam melhores quarterbacks a chegar à NFL. Em vez de nós dizermos, existem 5 quarterbacks de elite, se calhar se existissem 16 quarterbacks de elite, metade daqueles que seriam os titulares da NFL, teríamos uma muito melhor qualidade de jogo, o produto tornar-se mais agradável e, como tu dizes, os millennials se calhar já diriam se calhar vou ver um jogo da NFL porque se calhar é a coisa mais interessante e mais divertida ou que mais prazer me dará a ver neste momento das coisas todas que eu tenho à minha disposição. E eu acrescentava mais uma coisa, Pedro, que é, e isto com as regras como elas existem hoje em dia, que onde não é possível ir mais longe, ou seja, não é possível proteger mais os quarterbacks. Não pode ser do joelho para baixo, não pode ser do pescoço para cima, não os podes lançar ao chão, não lhe podes bater no capacete. Portanto, é como tu estavas a dizer, é desenvolver a técnica e tê-los a ler melhor o jogo. E também, em certa parte, isso é outro problema, que é o problema das faltas, dos jogadores que não estão totalmente concentrados no jogo, ou, por exemplo, que na linha ofensiva, porque tem havido uma grande aposta a nível do college no espetáculo, nos longos passos, nas longas recepções, e tens descurado também aquilo que é uma das partes mais importantes do jogo, que é o trabalho da linha atacante, a proteger não só o quarterback, mas também a abrir espaço para o jogo em corrida. E, portanto, são tudo coisas que a NFL tem que ir contemplando e trabalhando nisso. Muito bem, vamos ficar por aqui. Foi uma primeira experiência de fazermos um teste deste, então, com remoto, com o Pedro na sua casinha, com a sua camisola e com o seu background ali nova-iorquino. Portanto, Pedro, muito obrigado por este bocadinho que nos deste. Obrigado, Ricardo. Eu e o Pedro vamos continuar também nas conversas no USA Sports em PT e também na Sport TV, portanto vão acompanhando a nossa liga, também no nflempt.com, onde o Pedro coloca artigos sobre previsões e eu coloco também artigos sobre os temas que realmente rodeiam este desporto que tanto gostamos. Então fica prometido voltarmos para breve e até lá.